Oi, CDFs! Eu hoje estou aqui sozinha, mas eu estou trazendo uma novidade. Oi, gente! Eu e Gabriel, a gente vem trabalhando aí numa novidade para vocês. A gente está começando hoje um quadro de entrevistas. E a nossa ideia é trazer alguns profissionais da área de tecnologia, é claro, para contarem aí a sua experiência, contarem como começaram nas suas carreiras, o que eles fizeram de formação e tudo mais. Nosso primeiro entrevistado é Rafael Albino. Ele é consultor da Plataforma Tech, docente em curso de pós-graduação de gerência de projeto e mídias digitais, trabalha mais de 10 anos aí na área de desenvolvimento e o restante eu vou deixar com ele. Rafael, seja bem-vindo e agora é com você. Bom, meu nome é Rafael, como a Vanessa comentou, eu trabalho como consultor na Plataforma Tech. Falando um pouquinho da minha história dentro dessa minha formação, eu fiz graduação em Sistemas de Informação lá na Unesp de Bauru. E, assim, desde 2013 eu também continuei um pouco desse meu lado acadêmico, fazendo meu mestrado e agora meu doutorado aqui na USP de São Paulo. E até mesmo por conta dos desafios profissionais que eu tive logo quando eu terminei a faculdade, eu acabei fazendo uma especialização em gestão de projetos. Então, um pouco dessa minha vertente de docência dentro desse universo de mídias digitais e gerenciamento de projetos tem muito a ver com o que aconteceu no meu lado prático dentro da minha carreira prática. Então, eu trabalho dentro da tecnologia há mais de 10 anos. Durante o período da faculdade mesmo, eu já comecei atuando com desenvolvimento, programação de CMS, desenvolvendo portais, sites de conteúdo e coisas do tipo. E aí, ao longo dessa minha carreira, eu acabei, então, transitando para esse lado do desenvolvimento, depois para o lado da análise de sistemas. E aí, desde 2008, eu comecei a trabalhar como gerente de projetos. E aí entrou um desafio de conseguir alinhar um pouco esse lado, esse aspecto técnico, junto com esse aspecto de gestão, coordenação de equipes e coisas do tipo, assim. Então, eu costumo brincar que a minha carreira ela tem muito desse viés técnico por conta da minha formação, da minha cadeira de graduação, mas também esse lado da gestão, e aí isso reflete um pouco hoje a minha atuação como consultor, trazendo metodologias ágeis e trazendo a gestão ágil para dentro das empresas. Então hoje o meu desafio é conseguir transferir esse know-how, essa experiência que eu tive trabalhando com times de desenvolvimento, trazendo essa abordagem ágil para o dia a dia das pessoas. Então acho que essa é um pouquinho da minha história. Super legal, Rafael. Eu tenho uma colinha aqui com algumas das perguntas, então você já contou aí pra gente um pouquinho de como é que foi a sua formação e a sua entrada no mercado, mas você falou um pouquinho da sua parte da área de docente, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da área de mercado, como é que você caiu aí no mercado? Legal, eu comecei a trabalhar durante o meu período de faculdade, então logo no meu primeiro ano de faculdade eu comecei um estágio dentro da parte de desenvolvimento mesmo, e aí entra um pouco desse lado de programar, usando linguagens principalmente para o lado web, então PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, esse foi o meu começo, assim, realmente criando código, e aí muito em cima dessa linha de portais, sites institucionais. Então eu comecei a minha carreira dentro de uma empresa que produzia artefatos digitais aí, usando a web como né, um meio. E aí, depois de um tempo, ainda trabalhando como desenvolvedor, eu acabei caindo dentro de uma empresa que lidava com sistemas de automação de força de vendas. Então foi bem legal, porque aí foi uma mudança de contexto de negócios, aí eu tive que aprender bastante sobre esse mercado, esse meio do vendedor na rua, vendendo, né, comercializando produtos para os clientes. E aí, ainda dentro desse contexto web, e aí entrou um pouco do desafio também, porque na época que eu trabalhei dentro dessa solução de automação de força de vendas, começou-se um movimento de fazer vendas através de dispositivos móveis. E o pessoal hoje em dia está muito acostumado a programar para iOS, né? Então a plataforma Apple, ou programar para Android. E aí a minha história com dispositivos móveis, ela começa bem antes disso aparecer. Eu, né, acho que algumas das pessoas que vão acompanhar o nosso vídeo aqui, elas nunca devem ter ouvido falar da plataforma Palm ou do Palm OS, né, que era o sistema operacional que rodava dentro dos celulares da Palm. Então, um dos desafios que eu tive na época desse contexto de automação era criar aplicações para Palm.
E aí foi bem bacana, porque foi uma linguagem, inclusive, existia uma parte do sistema que era escrito em Java, e existia uma outra parte do sistema que era escrito em SuperWaba, que é uma linguagem que foi criada por um brasileiro em cima da camada do Java, que hoje nem existe mais. Então assim, esse meu começo de carreira, os meus primeiros anos de carreira dentro da área de tecnologia foram bem voltados para a área de desenvolvimento, criação de código e programação mesmo. E aí, depois de um tempo, até mesmo por conta dos desafios que eu tive dentro dessa empresa que tinha essa solução de automação de força de vendas, eu comecei a ir mais para o lado de gestão, de análise de requisitos, de análise de sistemas, e aí entrou o meu primeiro desafio tendo que gerenciar um projeto, que era um projeto de implantação de um sistema para separação de pedidos, e aí eu recebi de fato o chapéuzinho de gerente de projetos. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar como gerente de projetos, aí eu tive a oportunidade de mudar de empresa e ir para uma veia mais ligada a marketing digital, então criando soluções, pensando em campanhas publicitárias para o meio digital, pensando em criação de portais de conteúdo, pensando na parte de desenvolvimento de soluções de e-commerce, coisas do tipo, e aí jamais fazendo esse trabalho de lidar com clientes, lidar com a equipe. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu acabei mudando um pouco o meu foco, meu desafio, que foi trabalhando junto com o pessoal, que muitos das pessoas que vão ver esse vídeo conhecem o Registro BR, que na realidade ele é um produto de uma empresa chamada Nick BR. E lá dentro do Nick existe uma outra área, e aí é como se fosse realmente uma empresa dentro do próprio Nick, chamada CETIC BR, que é o Centro de Estudos sobre o Uso de Tecnologia da Informação no Brasil, que é uma área mais voltada à pesquisa, mais voltada à estatística. E aí, até por conta da característica do meu mestrado, que foi dentro da área de métodos quantitativos e informática, eu acabei atuando junto desse núcleo de estatística. E aí, lá, eu tive que desenvolver muito esse lado de análise de dados, então toda essa vertente de cientistas de dados, que são pessoas que estão preocupadas em fazer transformações de dados, realmente criar modelos para trazer sentido para os dados, eu consegui exercitar isso bem durante esses anos que eu passei lá com o pessoal do CETIC. E aí isso envolvia muito o desenvolvimento desses modelos, implementação, então linguagens como o R, que tá muito na moda hoje, né, pensando no lado estatístico, eu acabei aprendendo bastante lá, uma linguagem que é uma plataforma que a própria IBM comprou alguns anos atrás, chamada SPSS, para fazer análise de dados, eu tive a oportunidade de programar para isso também. Só que aí eu comecei a sentir um pouco de saudade desse lado de estar em clientes, estar no mercado, tendo contato com equipes, e aí eu acabei entrando na plataforma Tech, e foi aí que eu voltei a atuar dentro de equipes, como gerente de projetos e agora como consultor dentro de trazer essa filosofia ágil, essa coisa de entregar softwares e produtos de uma forma mais ágil, e aí esse é o meu momento hoje de carreira. Rafael, lamento te informar, mas quando você citou Palm, você entregou sua idade, entendeu? Eu não vivi, não conheço, nunca vi, mentira, mas também já cheguei a trabalhar numa época em que eu trabalhava numa revenda da Ambev e os vendedores utilizavam o Palm. Então também era comum, embora eu nunca tenha feito a parte de programação para ele, eu nunca mexi. Só utilizava mesmo enquanto gerenciando o próprio sistema da revenda. Mas cheguei a sofrer um pouquinho com os palmes e as canetinhas e os problemas que virou mexer davam neles. Exatamente, esse negócio de touch, coisas do tipo, tava longe ainda, a gente tinha que usar as canetinhas para fazer a interação. Exatamente, não tinha nem de perto, o pessoal chegava, tinha que descarregar os arquivos, não rolava Wi-Fi, não rolava 3G, nada disso, era tudo bem manual, bem primitivo. Exatamente isso, essa coisa de, não, poxa, eu tô aqui com o meu pacote de dados e faço, baixo todos os... Que isso? Tinha que sincronizar com o cabo no computador diariamente, então era uma entrada no começo do dia para colocar, por exemplo, as informações dos produtos e no final do dia para sincar os pedidos e coisas do tipo, sabe? Era bem esse desafio mesmo, mas foi... Bem arcaico. Eu tive essa experiência, não na época, não com programação, mas tive também a mesma experiência. O que eu achei legal também que você falou de lidar com clientes e tudo, acho que é uma coisa que a gente realmente acostuma e sente um pouco de falta, né?
Eu vejo, eu também, quando eu parei de lidar um pouco com o cliente e voltei um pouco para projetos próprios nossos aqui, eu também senti falta de lidar com os clientes. E eu acho que eles trazem pra gente uma diversidade de conhecimento muito grande, porque num dia você está falando com um advogado, no dia seguinte você está atendendo uma escola, no outro dia você está... Então são coisas bem diferentes, que são legais, assim, que me atraem na nossa profissão. Você tem esse conhecimento em outras áreas. Exatamente. Eu acho que essa é o grande, pelo menos para mim, a grande graça de você estar dentro da área de tecnologia, que é de você conseguir compreender contextos de negócio assim, bem diversos e, de alguma forma, conseguir conversar com essas pessoas. Porque eu acho que quanto mais você, como desenvolvedora ou desenvolvedor, começa a se apropriar do negócio, mais especializado você vai ficando, né? E eu costumo dizer para as pessoas assim, nós de tecnologia, nós temos muito esse desafio de resolver problemas. Então, as pessoas, elas geralmente nos trazem problemas, mas elas acabam trazendo dentro da linguagem que elas estão acostumadas. E aí, geralmente, é na área jurídica, na área financeira, na área, enfim. E aí entra o nosso, acho que é a grande graça da área de tecnologia, que é conseguir entender isso e transformar isso num artefato, seja um aplicativo, um portal, um sistema, enfim. Eu acho que eu diria que assim, é um dos grandes motivadores assim, para quem está querendo trabalhar dentro da área de tecnologia, que está interessado em lidar com a área de tecnologia, vocês vão ter que resolver problema, nós, né, resolvemos problemas todos os dias. Verdade, eu concordo com você. Mas é legal, dá uma amplitude de conhecimento que é bem interessante. Vou passar para a próxima pergunta. Na verdade, não é nem bem uma pergunta. Eu queria que aí, depois de todos esses anos aí da sua experiência, você tem alguma dica que você daria assim, para o pessoal que está querendo entrar na área ou que está começando a faculdade, querendo entrar na faculdade, enfim, alguma dica para quem está começando? Eu acho que, assim, a grande dica que eu daria para as pessoas que estão começando dentro da área, estão interessadas enfim, estar dentro da área de tecnologia, começar essa carreira, de fato, assim, o quanto antes conseguir se inserir dentro do mercado de trabalho. Acho que esse é a grande dica que eu deixo. Porque quanto mais desafios esse profissional ele conseguir resolver e conseguir ter interação com esses desafios, né, na prática, mais hábil ele vai estar para conseguir, de alguma forma, resolver problemas mais complexos, para conseguir se tornar um melhor profissional, um profissional mais raro dentro do mercado de trabalho. Então, assim, acho que a grande dica que eu dou se você, pessoa, tem a oportunidade de fazer algum estágio dentro de um ambiente de uma empresa, ou até mesmo dentro de uma universidade, né, fazendo o desenvolvimento, criando coisas práticas, eu acho que isso é muito importante, porque isso vai enriquecer muito o seu arsenal de soluções. Porque o mercado hoje ele tem cobrado muito das pessoas essa visão mais sistêmica, uma visão de resolver problemas, e não tem jeito. É como problemas matemáticos mesmo. Quanto mais você treina, melhor fica o seu raciocínio, mais rápido ele fica, e de uma forma mais lógica você vai construindo soluções. Então, a dica que eu dou comecem o quanto antes a interagir com problemas reais, porque aquele desafio, por exemplo, que uma faculdade, um curso técnico acaba dando dentro de sala de aula, na verdade ele está muito mais orientado a te ensinar algo, né, e não necessariamente a te mostrar como é a realidade, enfim, te mostrar como resolver aquilo na prática de fato. É muito mais vamos aprender. Agora, dado que a melhor forma de validar se você aprendeu é resolvendo algum problema real. Então, acho que essa é a dica que eu deixo. Por mais que a faculdade, o curso, todos eles te cobrem, o mercado vai sempre te cobrar muito além daquilo. Então, acho que essa vivência de mercado traz essa bagagem diferenciada por conta disso, né? A experiência do mercado vai ser outra. Vou aproveitar a sua experiência enquanto docente, que eu, na verdade, só tenho experiência do outro lado. Mas, mesmo assim, eu sempre achei que o professor consegue visualizar um comportamento no aluno que pode se replicar aí na vida profissional dele. Isso é verdade? Eu viajo, não tem nada a ver? Ou realmente você, enquanto professor, consegue pescar aquele aluno que você acha que vai ser um bom profissional? Eu acho que essa é uma situação bem interessante, porque assim, a sala de aula ela acaba sendo uma escola bem importante até no quesito de comportamento
comportamento das pessoas, porque aquele aluno que ele acaba sendo mais engajado, aquele aluno que ele está interessado em aprender dentro do que está sendo transmitido ali dentro de sala de aula, então ele tem esse interesse, ele acaba levando esse comportamento, por exemplo, para dentro do mercado de trabalho. E eu acho que existem vários desafios com relação a isso, ainda mais falando um pouco dentro desse novo modelo de sala de aula, onde existem vários estímulos externos, como a internet, o celular, enfim, várias coisas que assim, o professor ele tem também, ele está desafiado a pensar num novo modelo de transmitir aquele tipo de conhecimento. Mas pensando que existem esses dois atores, aluno e professor, aquele aluno que está interessado e que consegue trazer problemas para dentro de sala de aula, ele acaba tendo um diferencial e ele acaba levando esse diferencial para dentro do mercado. Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito, que quem na realidade é responsável pelo processo de aprendizagem é o aluno e não o professor. O professor ele acaba sendo um meio para conseguir transmitir, enfim, trazer algum tipo de experiência ou trazer algum tipo de conteúdo dando um direcionamento. Mas quem de fato vai captar aquilo, levar aquilo para dentro de um contexto e vai significar aquilo que foi ensinado dentro de sala de aula, acaba sendo muito uma característica do próprio aluno. Então, eu acho que quanto mais interessado e mais engajado esse aluno estiver, maior será o diferencial dele dentro do mercado de trabalho. E eu acho que uma outra característica interessante também, aí pegando um pouquinho do lado de escolas privadas, né, as universidades privadas e tudo mais, grande parte dos professores, eles acabam atuando dentro do mercado de trabalho. Então, querendo ou não, além deles estarem ali transmitindo algum tipo de conhecimento, eles estão pescando ali pessoas que podem ser interessantes para eles convidarem para fazer um estágio, para eles convidarem até mesmo para como uma oferta de emprego. Então, eu acho que isso é um ponto importante também. O aluno, quando ele tiver a oportunidade de interagir com um professor que está dentro do mercado de trabalho, uma coisa legal desse aluno sempre buscar e sempre procurar interagir com esse profissional, porque de alguma forma ele pode dar algum tipo de dica, ele pode dar algum tipo de orientação que vai ajudar e vai facilitar a vida desse profissional. Por diversas vezes, os alunos, né, dos cursos de pós-graduação que eu fui professor, eles acabavam me procurando e a gente acabava dialogando bastante. E aqueles que, de alguma forma, eu conseguia identificar algum tipo de comportamento que ou a empresa que eu estava trabalhando, ou até mesmo empresas de amigos, ou pessoas que eu conhecia, e que eu via que existia aquele encaixe, por diversas vezes eu acabei fazendo esse link, eu faço esse link até hoje. As pessoas, elas costumam me procurar bastante, tipo, pô, Rafael, o que você acha que eu preciso? Como que eu poderia fazer para entrar dentro dessa empresa? Ou que tipo de conteúdo que eu preciso estudar? E isso é uma relação, enfim, aluno-professor, mas que começa no interesse do aluno. Então, acho que fechando um pouco a resposta, aquele aluno interessado, de alguma forma, ele vai se diferenciar, assim. Entendi. Então, tá vendo? Não tô totalmente errada, não. E eu acho que não só professor-aluno, mas até aluno-aluno mesmo. Eu, pelo menos na minha vida, assim, já me deparei com pessoas que eram colegas de classe e que, quando eu cheguei lá, era a pessoa que estava do lado do entrevistado. Então, assim, faz diferença. Eu acho que, querendo ou não, a pessoa vai te olhar com aquele olho que ela te via na faculdade. Então, eu acho que se você for uma pessoa que realmente se dedique na faculdade e tudo, vai ser um diferencial em algum momento na carreira também. Acredito nisso. Vou mudar agora radicalmente de assunto. Pessoal, o Rafael escreveu um livro chamado Métricas Ágeis. E me mandou, eu já comecei a ler, infelizmente não consegui terminar, mas acho o assunto super interessante, até porque eu sou meio fascinada por todo tipo de metodologia que serve para agilizar e para simplificar os processos. E eu adoro, então eu me pego assim, faço esse tipo de conteúdo. Então eu vou ler ainda com calma todo o livro. Mas me diz, Rafael, o que levou você a dedicar seu tempo aí para escrever um livro a respeito desse assunto? Legal, essa é uma pergunta que eu até toda vez escrever um blog post sobre isso, falando um pouco desse processo, assim, porque algumas pessoas me perguntam assim, poxa, o que te motivou, o que de alguma forma fez com que você se despertasse para escrever o livro. Eu acho que no fundo ele foi uma oportunidade que acabou aparecendo em cima das experiências que eu vivi e vivo dentro da plataforma Tech. Então tem muito da cara da PTech dentro do que foi compartilhado dentro, né, no conteúdo do livro.
Porque no fundo a gente acaba entrando dentro das empresas e de alguma forma colocando uma filosofia ágil, colocando uma maneira de gerenciar o processo de construção de produtos digitais de um jeito otimizado, de um jeito leve, de um jeito que traga visibilidade e traga previsibilidade em cima do que a gente está fazendo. Então, no fundo, o livro foi assim, poxa, eu vou pegar as minhas experiências, eu vou pegar um pouco desse lado meu também pesquisador, que já gosta de sistematizar as coisas, organizar e escrever, e eu vou pegar as experiências que eu estou tendo aqui dentro da PTEC e vou unir isso. Então, o livro ele começou num processo de registro de lições aprendidas dos clientes e dos projetos que eu fui passando pela PTEC. Então, eu tenho esse hábito de montar mapas mentais das coisas que eu vou aprendendo e tudo mais. E aí, num belo dia no ano passado, em 2016, conversando com o Hugo, que é um dos sócios da PTEC, e a gente discutindo, e aí, tal, não sei o quê, o que você acha de a gente talvez escrever um livro sobre esse assunto? O Hugo, ele falou, cara, eu acho uma boa ideia. Eu vou fazer um intermédio entre você e a editora e vocês começam a conversar. E aí a própria editora, né, que é a Casa do Código, eles já vinham acompanhando o conteúdo que eu estava criando dentro do blog da PTEC sobre esse assunto de métricas. E eles falaram, Albino, acho que assim, nós temos poucas publicações em cima desse assunto, gestão ágil. Existe uma oportunidade porque não tem muito conteúdo em português também sobre esse assunto e pouco conteúdo documentado em livro. Então, né, vamos colocar esse projeto no papel, de fato, né, e aí o papel é realmente escrever ele, né, não é só escrever, ficar na ideia, transformar isso em prática. E aí é que acabou surgindo essa ideia do livro de trazer um pouco esse lado de, poxa, ótimo, muito se fala sobre aplicação de Scrum, aplicação de Kanban, aplicação de métodos ágeis para conseguir entregar produtos de uma forma mais objetiva e mais direta. Mas como que eu consigo saber se de fato eu estou caminhando bem, se eu estou indo para uma direção correta, se não tem pontos que eu posso melhorar, enfim, aprimorar? E aí que entra o poder, né, ou a ideia das métricas. E aí esse foi um dos focos do livro, foi colocar essas métricas e compartilhar um pouco como elas podem ser úteis dentro desse processo de desenvolvimento ágil de software, de ágil de produtos digitais. Então o livro foi um contar de histórias de um jeito, e eu tenho recebido os feedbacks sobre isso, de um jeito fácil das pessoas conseguirem consumir isso, assim, então, né, de um jeito bem didático. Acho que esse foi o meu objetivo na hora de escrever o livro. Tá vendo, né, pessoal? Fica a dica aí, ó, o link, eu vou deixar o link aí pro livro aí embaixo também na descrição do vídeo, e aproveita que tem aí toda a experiência do Rafael reunido em um único lugar, então vale a pena. Pessoal, a entrevista tá acabando, eu queria agradecer você, Rafael, por ter dedicado esse tempo aí pra gente. Muito obrigado, vou deixar agora você se despedir aí dos nossos CDFs e depois eu volto. Gostaria de agradecer o convite, eu acho que poder compartilhar um pouco das experiências acaba sendo sempre válido, assim, para que de alguma forma as pessoas consigam aprender com a nossa caminhada, assim, então eu fico muito feliz pelo convite, de ser a primeira pessoa que está abrindo aqui, né, essa iniciativa do canal. Então, assim, fica o meu agradecimento também pelo convite. E fica aquela pergunta, aquele questionamento que eu acho que todo mundo que trabalha aí da área de tecnologia tem que ter. Poxa, será que eu estou, de fato, a todo momento me questionando se eu estou aprendendo, se eu estou evoluindo? E eu acho que, por exemplo, canais e geradores de conteúdo como o pessoal do Código Fonte, enfim, acabam estimulando isso dentro de nós, porque existe todo um trabalho de curadoria para trazer conteúdo de qualidade. E a internet está aí para isso, essa é a beleza da nossa grande rede. Então, se questionem sempre se, poxa, será que dentro da minha área de atuação eu estou, de alguma forma, evoluindo de forma constante? Eu acho que esse é o grande recado que eu gostaria de deixar nesse fechamento, assim. Porque cada um acaba sendo um pouco responsável pela sua caminhada. Então, conteúdo e informação, enfim, não faltam aí na nossa grande rede. E fica esse estímulo, essa provocação para sempre melhorar e sempre evoluir. E fica, de novo, meu muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, Rafael. Pessoal, se inscreve aí no canal. Todos os links também das redes sociais do Rafael, da plataforma Tech, vai estar tudo aí embaixo na descrição do vídeo. Então, continua acompanhando a gente, clica na inscrição, clica no sininho.
Um grande beijo. E, outra coisa, se vocês querem que eu faça outras perguntas pro Rafael ou pros próximos entrevistados, alguma coisa que vocês queiram saber, deixa aí nos comentários também, pra eu poder ir me acostumando mais com essa história de entrevista. Tá bom, gente? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!